Olá, meus amigos. Há quanto tempo estou aguardando ansioso por este momento, por esta oportunidade, para falar acerca do tempo do fim, predito pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Porém, antes de entrarmos propriamente no assunto dito, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Vocês, líderes religiosos, se consideram amigos de Deus? Servos do Deus Altíssimo? E vocês? Sim, vocês que frequentam o sistema religioso, se consideram servos de Deus, vocês estão servindo à vontade do Pai? Vocês se consideram amigo do Criador? Por certo que sim. Neste caso, eu sinto muito informá-los que vocês se encontram em sérios apuros. Veja, o que Deus revelou através do livro de Isaías, capítulo 42, versículo 19. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu profeta que estou enviando? Sim, quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor. Você está vendo que Deus descreveu que tanto os profetas quanto as pessoas em geral se encontram cegas e surdas espiritualmente? Prova disso é que o apóstolo Paulo relatou. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, todavia foi revelado aos seus santos apóstolos. Não foi revelado aos profetas do passado, porque estes se encontravam cegos e surdos espiritualmente, incapacitados de discernir os assuntos do espírito. Por isso, disse Paulo, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estivera oculto dos profetas. Porque estes, assim como o povo, se encontravam cegos e surdos espiritualmente. Agora, refaço a pergunta. Você acredita que o livro de Apocalipse ainda está para se cumprir nos tempos atuais? Você acredita que o livro de Apocalipse ainda não se cumpriu? Então, eu sinto muito, mais uma vez, informá-lo, que você se encontra cego e surdo espiritualmente, porque tudo isso já aconteceu na geração dos apóstolos. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que consta no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 26. E finalmente, quando a visão das tardes e manhãs guarda segredo por hora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. O tempo do fim estava reservado para um futuro distante. Também Daniel, no capítulo 12, versículo 4, afirma: Porém, tu, ó querido Daniel, disse Deus, tranca em segredo mediante um selo as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Somente no fim seria revelado as palavras que Deus havia relatado a Daniel. No tempo do fim, que se encontrava num futuro distante. Agora veja, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz o apóstolo: Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Ao contrário do profeta Daniel, que estava muito distante, agora disse Pedro que estava muito próximo. O fim de todas as coisas, não de algumas coisas. O fim de todas as coisas que os profetas haviam profetizado acerca do tempo do fim, não acerca do fim do mundo. Nenhum profeta profetizou acerca do fim do mundo. Nem mesmo Jesus, nem os apóstolos. Quer que eu prove? Eu vou provar. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia, porquanto o tempo destes eventos está às portas, já estava se cumprindo, já estava acontecendo. Quando o apóstolo João estava escrevendo o livro de Apocalipse, estes eventos do tempo do fim já estavam acontecendo, já estavam se cumprindo. Também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, diz: E acrescentou, não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ao contrário de Daniel, que era para um futuro distante, o tempo do fim. O tempo do fim estava acontecendo rapidamente, estava às portas, já estava se cumprindo naquela geração. Nada tem a ver com o fim do mundo, meu querido amigo. Até porque Jesus ele afirmou: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração deles, sem que tudo isto acontecesse, sem que se cumprisse o tempo do fim. Mas que fim é este? Como eu disse, nada tem a ver com o fim do mundo. Veja, no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1, 2 e 9, diz: E naquele tempo se levantará Miguel, preste atenção, o grande príncipe
que se levanta pelos filhos do teu povo. Estamos falando do Messias. Que no tempo do fim o Messias se levantaria para defender o seu povo. E isso se cumpriu, pois estamos falando de Jesus. Sim, meu querido amigo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, conforme o próprio Jesus afirmou, se cumpriu na geração dos apóstolos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso se cumpriu no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, quando o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Sim, os mortos ressuscitaram, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso se cumpriu, mais uma vez repito, na geração dos apóstolos. E ele disse, Daniel, vai, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quando chegasse o tempo do fim do mundo? Não. O fim das profecias, quando se cumprisse. Quer que eu prove? Veja. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Disse Jesus, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus veio cumprir exatamente o que Daniel estava profetizando. Jesus cumpriu o que Daniel estava profetizando acerca do tempo do fim. Foi Jesus quem cumpriu todas as profecias dos profetas acerca do tempo do fim. Veja, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado, disse Jesus, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estava consumado. Havia se cumprido as profecias dos profetas, assim como as profecias de Daniel acerca do tempo do fim, na geração dos apóstolos. Também podemos comprovar esta verdade no livro de Atos, capítulo 2, versículos 16 e 21, onde Pedro afirmou: aquilo que vocês acabaram de ver foi predito há séculos pelo profeta Joel. Sim, nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Disse Pedro que tudo aquilo havia se cumprido naqueles dias. Sim, aquilo que vocês acabaram de ver foi predito há séculos pelo profeta Joel, assim como pelo profeta Daniel. Nos últimos dias. Sim, eles estavam vivendo os últimos dias do cumprimento das profecias, não da extinção da humanidade. Você não está acreditando nessa interpretação que eu estou lhe trazendo? Você acha que eu estou equivocado? Então, pelo amor de Deus, se você não crê em mim, pelo menos creia no Filho de Deus. Vamos ver exatamente o que Jesus falou acerca deste assunto. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 6 a 32. Disse Jesus, não sou eu que estou afirmando. Quando há estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqueles dias, ele estava falando acerca da geração dos apóstolos, pois o templo foi destruído no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. E perguntaram-lhe, dizendo, os discípulos, Mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Perguntaram os discípulos a Jesus. Disse-lhe então Jesus, vede, que não vos enganem. Bom, se eles poderiam ser enganados, isso significa que tudo isso estava para acontecer na geração deles. Porque muitos virão em meu nome, mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão e entregarão às sinagogas e às prisões. Sim, e isto tudo se cumpriu na geração dos apóstolos. Muitos foram presos, sim, muitos foram entregues às sinagogas dos judeus. Sim, meu querido amigo. Mas Jesus continua, quando virdes Jerusalém cercada, o quê? Os discípulos haveriam de ver Jerusalém cercada? Então estamos falando da geração dos apóstolos. Se eles haveriam de testemunhar estes eventos, podemos entender que isto aconteceu naquela geração. Reafirmo, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. E isto aconteceu no ano 70. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra. Homens desmaiarão de terror, e os poderes do céu serão abalados, conforme consta no livro de Apocalipse. Porém, tudo isso já aconteceu. Veja a continuação desse desfecho. E então, disse Jesus, verão ver o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, conforme descreve o apóstolo João no livro de Apocalipse. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas. O quê?
Os apóstolos haveriam de ver estas coisas naquela geração? Sim. Isso significa que tudo já se cumpriu. Assim também vós, Jesus afirmando não para mim e para você, afirmando aos discípulos. Jesus estava tendo uma conversa em particular com seus discípulos, que o interrogaram acerca deste assunto. E Jesus afirmou a eles: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto, a volta de Cristo. E em verdade vos digo, não passará essa geração até que tudo aconteça. Foi Jesus que afirmou: não passará esta geração, a geração dos apóstolos, sem que tudo isso aconteça. Tudo que Jesus afirmou, assim como o profeta Daniel, como Joel, haviam afirmado acerca do tempo do fim, se cumpriu na geração dos apóstolos, meu querido amigo. Não estamos falando do fim do mundo, isso é uma linguagem simbólica, ilustrativa para abrir o entendimento dos seres humanos para o que estava para acontecer sobre a nação de Israel, o juízo que Deus estava trazendo sobre Israel, não sobre o mundo inteiro. Você ainda não está acreditando nestas palavras? Então, deixe-me tentar te ajudar um pouco mais. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14, o próprio Jesus afirma acerca do tempo do fim. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. O fim do mundo? Não. O fim do cumprimento das profecias. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Veja, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, disse Paulo. Mas então pergunto, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra sua voz ecoou e as suas palavras até os confins da terra. Disse Jesus que quando o evangelho fosse pregado a todos os reinos, então viria o fim. Disse Paulo que a palavra se fez ouvir por todos os confins da terra. E ele acrescenta no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo disse que a palavra foi pregada a toda a criatura até os confins da terra. E Jesus afirmou que quando isto acontecesse, viria o fim. E veio, como o próprio Jesus afirmou, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo aconteceu. O fim das profecias aconteceu na geração dos apóstolos. Não existe uma profecia que está para se cumprir. Tudo já se cumpriu. De Gênesis a Apocalipse, tudo se cumpriu na geração dos apóstolos. Não há nada do que aguardar para se aguardar um fim do mundo, aonde Cristo estará vindo sobre as nuvens, porque ele já veio. Você ainda não consegue aceitar essa verdade? Você ainda continua aguardando e prefere aguardar a consumação do livro de Apocalipse nos dias atuais? Então Deus tem um recado para você. Livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Deus está lhe chamando a atenção. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vocês que têm olhos, mas não querem enxergar, que têm ouvidos e se negam a ouvir. Você está ouvindo a verdade, eu estou revelando a verdade que havia sido predita pelos profetas, a qual foi consumada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Vocês não querem dar ouvido a estas palavras, porque apesar de vocês verem que isto é a verdade, ouvirem a verdade de Deus, vocês se recusam a aceitar. Sabe por quê? Porque vocês são um povo insensato, vocês são tolos. Vocês preferem acreditar na loucura da doutrina dos seus líderes religiosos do que acreditar na palavra de Deus. Vocês se recusam a acreditar até mesmo que Jesus afirmou que o fim chegaria sobre aquela geração, mas vocês estão aguardando o fim se cumprir sobre esta geração, sendo que tudo já foi consumado há mais de 2000 anos. Sim, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 14, disse Jesus: deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Deixe seus líderes religiosos enquanto há tempo. Eles são cegos, disse Jesus. Eles nada compreendem. Sim, conforme consta no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Vossos líderes julgam debaixo da influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visando lucro. Sim, e até os vossos profetas fazem revelações em troca de dinheiro. E pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando:
eis que o Senhor está no meio de vós. Por certo que você escuta essa frase frequentemente dentro do sistema religioso. O Senhor está no meio de nós. Não. O Senhor não está dentro dos templos evangélicos e católicos. O que está ali é um engano, vaidade e ambição, visando lucro, profetizando bênçãos espirituais? Não. Financeiras sobre a vida de vocês. Porque assim como é o sacerdote, é o povo. Todos se dão a ganância. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Disse Jesus: ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas. Está falando também acerca dos líderes religiosos, dos pastores e dos padres. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixam entrar os que querem entrar. Sim, por causa dessa doutrina podre do sistema religioso, eles impedem as pessoas de chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Líderes hipócritas, fingidos, disse o profeta Jeremias no capítulo 14, versículo 14. E ainda disse-me, ó Senhor, tudo isso que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. O que o seu líder religioso tem pregado dentro da igreja é mentira. Eu não os enviei disso, Senhor, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Deus não falou com eles. Eles mesmos afirmam que não existe mais revelações nem profecias. Então quem enviou eles? Simples, o sistema religioso. Uma igreja, sim, forma um pastor e envia este a uma nova igreja, para abrir uma nova igreja. Um pastor envia um homem, um membro da igreja, para abrir uma nova igreja, para falar acerca da sua própria doutrina. Porque eles não falam em nome de Deus, repito. E ainda disse-me o Senhor, tudo isto que estes profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome, sequer falei com eles. Eles vos profetizam visões falsas. Eles não falam a verdade, porque são cegos e surdos. No livro de Isaías, capítulo 56, versículo 11, diz: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores, sem compreensão nem entendimentos, cegos e surdos espiritualmente, não conseguem discernir sequer as revelações espirituais contidas nas Escrituras. Sim, todos apenas seguem o seu próprio caminho natural, cada um para a sua própria ganância. Ligue uma televisão, vá a uma igreja e você verá eles falando a respeito de prosperidade financeira e no final pedindo dinheiro. Mais dinheiro para abrir mais uma igreja, para poder pedir mais dinheiro. Quanto mais igreja, mais eles pedem para arrecadar para si, afirmando que Deus pediu para eles fazerem isto. Deus disse que nunca enviou eles, nunca falou com eles. Esta verdade do sistema religioso é mentira. Deus não mandou abrir essas igrejas. Veja, livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 13. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Todos, não alguns. Você pode dizer, mas o meu líder religioso não é. Bom, então Deus é mentiroso. Deus disse, desde o menor até o maior, todos se dão a ganância. Todos. Tanto os profetas como os sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do pecado. Todos são todos, não alguns. Aí você pode afirmar, mas isto se refere ao que aconteceu no passado. Esta é a sua compreensão das Escrituras? Então, veja o que consta no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Esta geração é muito pior do que a geração dos profetas e dos apóstolos. Todos se dão a ganância. Todos profetizam bem e paz. Todos profetizam dinheiro e prosperidade financeira, satisfazendo os desejos do coração do ser humano. Ficam enganando o povo. Todos os sacerdotes, todos os pastores, todos os padres só pregam ganância e ambição dentro das igrejas. Tudo o que aconteceu no passado está se repetindo nos dias de hoje. Como o tempo do fim havia chegado
na geração dos apóstolos, isso já havia ocorrido antes. Sim, já houve o tempo do fim, um castigo sobre Jerusalém, no tempo do rei Nabucodonosor, quando levou o povo de Israel cativo, destruiu. Jerusalém já havia sido destruída no passado. Vários tempos do fim já havia vindo sobre Jerusalém, não sobre o mundo inteiro. O tempo do fim, descrito pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos, nada tem a ver com o fim do mundo. Prova disso que nós estamos aqui. Prova disso que a geração que vem estará aqui e assim por diante. Se você não consegue discernir este mistério, é porque você está cego e surdo. É porque você é considerado um insensato, um tolo. Porque você fica dando mais credibilidade ao seu líder religioso do que à palavra do Criador. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.